aquilo que eu vou começar por dizer é uma evidência, que todos nós sabemos há muitos anos e que estamos permanentemente a falar sobre essas matérias, e tem a ver com o facto de Portugal ser um país extremamente centralizado, extremamente concentrado. Centralizado quer dizer que os centros de decisão estão praticamente todos sediados em Lisboa, e que para lá disso os serviços, independentemente de onde está o centro de decisão, os serviços estão também concentrados em Lisboa. E por isso, se nós estabelecermos uma comparação entre aquilo que é a concentração e a centralização em Portugal, aquilo que é o desenvolvimento de Portugal, quando comparado com outros países, chegamos efetivamente à conclusão que o excesso de centralização é um dos fatores de menor desenvolvimento do país quando em comparação com esses outros países. O país mais desenvolvido da União Europeia, nós somos quase o menos desenvolvido, o país mais desenvolvido da União Europeia é a República Federal da Alemanha, que é um país francamente descentralizado e desconcentrado. Dou só uma referência. O governo alemão está efetivamente em Berlim e o Parlamento alemão também está em Berlim. No entanto, até já houve tempos em que o Presidente da República estava em Berlim e o governo e o Parlamento estavam em Bonn. Hoje estão todos em Berlim. Mas se nós olharmos para o Banco Central Alemão, que responde ao nosso Banco de Portugal, ele não está em Berlim, está em Frankfurt. Quando a Alemanha teve a oportunidade de ter o Banco Central Europeu no seu território, o Banco Central Europeu não foi para Berlim, o Banco Central Europeu foi para Frankfurt. Frankfurt é uma cidade que tem menos de 1%, tem 0,9%, representa 0,9% da população global da Alemanha. Se nós olharmos a 3, 4 grandes empresas alemãs, maiores empresas da Alemanha, a Mercedes não está em Berlim, está em Stuttgart. A Volkswagen não está em Berlim, está em Wolfsburg. A BMW não está em Berlim, está em Munique. E mesmo a Siemens, que tem um pé em Berlim, tem depois um outro em Munique e um outro em Erlangen, que é uma cidade pequenina na Alemanha. O Tribunal Constitucional na Alemanha não está em Berlim, está em Karlsruhe. Karlsruhe é uma cidade que tem 300 mil habitantes. Representa 0,3% da população alemã, que são 80 milhões de pessoas. 0,3% corresponderia a ter o Tribunal Constitucional em Portugal numa cidade como Ponte de Lima, na proporção, numa cidade como Espinho, por exemplo, numa cidade como Ilhavo, numa cidade como a Marinha Grande. Se olharmos à cidade de Olhão, onde vamos fazer o nosso Conselho Nacional para a semana, era grande demais, tem 55 mil habitantes, o Conselho de Olhão. Portanto, na Alemanha e na proporção está numa cidade correspondente em termos da Alemanha, proporcionalmente, a Ilhavo, Marinha Grande, Espinho, só para nós termos uma noção do que é um país mais descentralizado, mais desconcentrado, e depois repare-se no nível de desenvolvimento dos países, inclusive é Portugal, que tem tudo, ou quase tudo, no mesmo sítio, versus um país gerido de uma forma muito mais equilibrada e muito mais inteligente, que tem naturalmente o seu território todo ocupado desta forma. Bom, nós temos falado muitas vezes desta desconcentração e desta descentralização que é preciso fazer, no entanto, falta sempre a coragem para o fazer, porque efetivamente não é fácil, é difícil, falta a coragem para o fazer. Nunca é o momento oportuno. De cada vez que se procura fazer qualquer coisa, há sempre qualquer coisa que acontece, porque realmente o mundo não está parado, e nunca é o momento oportuno. Temos dado alguns passinhos, mais competências para as autarquias, de acordo com um protocolo, aliás, que há 2 anos e tal assinámos com o Governo, que não tem corrido da melhor maneira, mas enfim, vai no caminho que deve ir. Temos agora um ensaio com as comissões de coordenação regionais, um ensaio, vamos ver no que é que as coisas dão. Em paralelo assistimos, por exemplo, às recentes notícias relativamente à TAP, que vai no sentido contrário, tudo em Lisboa, esquecendo o resto do país. E temos um princípio que tem de ser aplicado, porque esse é fácil,
é que todos os novos organismos públicos a criar deviam obrigatoriamente não ser na capital do país e ser noutro ponto qualquer do território. É algo que, mesmo esta parecendo fácil, dificilmente os governos cumprem. Ou seja, tem de haver um governo, e particularmente um primeiro-ministro, particularmente teimoso, se me permitem, e empenhado nisso, para não permitir o já agora. O já agora já agora fica aqui, porque também já cá está isto, aquilo e aquilo outro. E assim o país continua e vai naturalmente definhando. E por isso, nós vamos apresentar na Assembleia da República o projeto de lei que tem na vossa mão, ainda não entrou na mesa, irá entrar agora, mais dia menos dia entra, está feito, está aí na vossa mão, que propõe, ou melhor, propõe à Assembleia da República, o projeto de lei determina a passagem do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. Prevê-se a nomeação, após a lei estar aprovada, é uma nomeação de uma comissão por parte do Ministério da Justiça, neste momento uma ministra, da Ministra da Justiça, e essa comissão terá 2 anos, nós estamos em setembro de 2020, teria 2 anos, o ano todo de 2021 e o ano todo de 2022, para proceder à transferência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra. Coimbra foi já claramente, como todos recordarão, pelo menos os menos jovens, de longe a terceira cidade do país. Essa terceira cidade do país assentava na economia, é certo, mas assentava acima de tudo na sua academia, na tradição universitária de Coimbra, que ainda se mantém, mas que não é a mesma que era há muitos anos atrás. Não é bom para Portugal ter uma cidade tão importante como a cidade de Coimbra a definhar e a afastar-se daquilo que é o desenvolvimento. Com isto, não vamos ser determinantes, enfim, num novo impulso para Coimbra, mas vamos ajudar também a um novo impulso para Coimbra. Eu não sou sequer, como sabem, deputado por Coimbra, mas sou deputado nacional e presidente de um partido nacional. Estou a dizer por Coimbra, como diria por qualquer outra terra do país. Acho que é importante. Como português, eu não me sinto contente quando vejo que Coimbra hoje não tem a força que já teve no passado. E a tradição que a sua universidade tem, e em particular na área do direito. Há depois um pequeno pormenor, que apesar de tudo se deve referir, não é determinante, mas se deve referir, é que a distância geográfica entre um tribunal com o perfil do Tribunal Constitucional ou até um tribunal com o perfil do Tribunal Administrativo, não é um tribunal ligado ao crime ou ao direito civil, o Tribunal Administrativo, se estiver geograficamente mais longe daquilo que são os centros políticos de poder, ou o centro político de poder que é Lisboa, também não é mau que haja essa distância geográfica e que as pessoas não tenham assim a mesma facilidade de contacto. Não é um argumento decisivo, mas é um argumento que também tem algum relevo. Eu refiro isto há muito tempo, isto que eu agora estou a anunciar, é digamos que um sonho meu de há muito tempo, de procurar fazer esta desconcentração e em parte descentralização. Não é uma proposta fácil, porque a proposta pede-se para esta proposta algum arrojo do ponto de vista político, e se esse arrojo do ponto de vista político, a mim, não tem qualquer problema, porque quem me conhece sabe que isso até é do que eu mais gosto de fazer, sei, no entanto, que para os outros é sempre mais difícil, é demasiado arrojado, demasiado complicado, demasiado isto, não é o momento oportuno, não é aquilo, não é aquilo outro, tem de ser, há um momento em que tem de ser. E, portanto, eu lembro-me de, no discurso de encerramento do Congresso de 2018, do meu primeiro Congresso, um dos pontos que eu referi foi justamente este. E, portanto, está na hora de ser concreto, passar à prática e fazer esta proposta à Assembleia da República. Ela não é um desafio político no sentido tradicional de eu me virar para os outros partidos e dizer vamos ver agora quem é coerente, vamos ver quem tem coragem. Isso não é forma de fazer as coisas. É um desafio no sentido de juntem-se a esta ideia e vamos fazê-lo. Não é um desafio no sentido de dizer nós somos bons, os outros são maus. Nada disso. Porque
porque isto não é maneira de fazer as coisas quando as coisas têm importância do que eu aqui estou a propor. Mas eu espero que os outros partidos, propondo as alterações que entenderem, não há muitas a propor, porque o diploma não é um diploma tecnicamente muito complicado, mas ainda assim, se quiserem fazer algumas propostas em sede de especialidade, com certeza, porque a ideia, o que interessa é a ideia maior, não são coisas mais pequeninas. Agora, eu tinha imenso gosto e, sinceramente, acho que o país todo, até os próprios habitantes de Lisboa, o país todo ficaria contente, ficaria confortável, sentir-se satisfeito se Portugal fosse capaz de dar este passo no sentido da descentralização e da desconcentração. E, basicamente, é isto. Se tiverem alguma questão... Se o PSD, ao fazer esta proposta, já sabe quantos funcionários teriam de ser deslocalizados e se já tem previsto ou já pensou no edifício onde colocar estes funcionários? Sim. O PSD não vai meter esse anexo, um anexo que eu vou referir agora, quando entrar este projeto-lei, que está pronto a entrar, portanto, pode entrar hoje, amanhã, depois, entre esta semana e a próxima entra, formalmente na mesa, e será distribuído, provavelmente, à primeira comissão do Parlamento. Quando se iniciar o debate sobre este projeto-lei na primeira comissão, portanto, uma coisa que, se fosse muito rápido, podia-se iniciar daqui por 15 dias ou 3 semanas, nessa altura nós comprometemos-nos a apresentar um anexo a este projeto-lei, que neste momento já está muito avançado, não está completamente concluído, mas está quase concluído, em que tem um levantamento, aqui só se faz essa referência no fim. No fim há uma ligeira referência, se vir, há aqui o artigo 5º e o artigo 6º, faz uma referência a isso. Esse artigo 5º e esse artigo 6º terão um anexo, um complemento, em que detalhadamente mostramos qual é o quadro de pessoal do Tribunal Constitucional, quadro de pessoal do Tribunal Administrativo, ao abrigo das leis atuais, como é que poderá acontecer com cada um dos funcionários em função do seu estatuto e da sua ligação à função pública, e uma estimativa de custos. A estimativa de custos é, como eu digo, estimativa, é impossível dizer quanto custa ao euro, porque depois isso vai depender também dos funcionários e das opções que os funcionários quiserem. Imaginemos, o funcionário pode optar por ficar em Lisboa e é transferido para um outro serviço do Ministério da Justiça ou de outro ministério qualquer. O funcionário pode preferir ir para Coimbra, e se for para Coimbra tem adicionais, ajudas de custo e adicionais alteram o custo, não é? Portanto, dizer exatamente com todo o rigor é impossível. Mas é possível dizer, estamos a falar numa coisa desta ordem de grandeza. Essa ordem de grandeza é que ainda não está, neste momento, totalmente apurada, sabe-se, mas não está totalmente apurada. No entanto, por exemplo, já está desenhado e apresentaremos, como digo, na altura própria, e não faltará muito, o quadro pessoal todo, qual é o estatuto de cada um e aquilo que cada um pode se defender, digamos assim, no quadro da lei em vigor, não é? Então, quando fez esta proposta em 2018, deu também como exemplo que era uma forma de melhor utilização dos recursos públicos. Sim. E também de conter também os gastos. Eu pergunto se fazer esta deslocalização, não só dos espaços físicos, mas também de todo o quadro de funcionários, se não pode ter o resultado contrário, fazer aumentar os custos. Vamos lá ver uma coisa. Ponto 1. Ter um país completamente concentrado e completamente centralizado na sua capital, esse é um custo brutal. É um custo em termos de crescimento e, fundamentalmente, em termos de desenvolvimento económico e social, brutal. Disso não tenha dúvida nenhuma. Que qualquer transferência implicará sempre algum custo, não estou aqui a dizer que não custa nada, implicará sempre algum custo, não tenho dúvida nenhuma. Mas temos é de olhar para esse custo não como uma despesa corrente, mas como um investimento para que o país tenha condições para ser mais justo, mais equilibrado e mais desenvolvido. Se me disser assim,
agora no quadro do programa de retoma, ou no quadro do que nós apresentamos às eleições legislativas, quando eu digo que dou benefícios fiscais a empresas sediadas na Guarda, ou em Castelo Branco, ou em Viseu, ou em Bragança, também me podia fazer a mesma pergunta e dizer, bom, mas esse benefício fiscal é um custo para o Orçamento de Estado, sai mais caro, deixa ficar tudo em Lisboa. Não pode ser. Percebe? Não pode ser. E, portanto, tem de haver um momento em que nós temos essa coragem. Se eu agora lhe chegar aqui e disser assim, esta transferência custa 50 ou 60 milhões de euros. Bom, isso aí é um disparate. Há um equilíbrio aqui nestas coisas. Nós não estamos a falar nunca de valores dessa ordem de grandeza. Estão a ser apurados, repito, e volto a dizer, não se conseguirá dizer vai custar ao euro. Porque isso depende da opção dos próprios funcionários, está a ver? Mas são custos comportáveis. Vai ver que é perfeitamente comportável. E se nós olharmos a esse fator, eu estou a apresentar isto no dia, sinceramente, hoje são... 16 de setembro. Estou a apresentar isto no dia 16 de setembro do ano de 2020. E podem-me colocar aqui questões. Nós temos a pandemia, nós temos isto, nós temos aquilo. Mas em qualquer outro dia 20, de qualquer outro mês e de qualquer outro ano, onde sempre poder dizer que temos não sei o quê. Porque temos sempre não sei o quê, a vida não para, temos sempre não sei o quê. Ou temos o déficit, ou temos o Orçamento de Estado, ou temos o crescimento económico, ou temos a pandemia. Há de haver sempre qualquer coisa para se desculpar e não se fazer. E há coisas que efetivamente jogam contra, não é? Agora, nós não podemos, coisas efetivamente, momentos em que jogam. Agora, neste momento, eu não vejo razão para não se fazer. Não vejo nenhuma razão de força. Pode haver resistências, tal como houve na questão da Infalmed, resistências quer dos juízes, quer dos funcionários nesta deslocalização? Bom, resistência dos juízes... Aí, sinceramente, não relevo nada. Não relevo nada porque isso significaria que os juízes do Tribunal Constitucional ou do Supremo Tribunal Administrativo tinham de ser todos de Lisboa. Porque se não fossem todos de Lisboa era uma maçada. Olha, vir de Bragança a Lisboa é muito longe. Ora, vir de Castelo Branco a Lisboa, olha que longe, é uma maçada. E, portanto, os juízes são todos de Lisboa. Não, não é assim. Os juízes não são todos de Lisboa. O atual presidente do Tribunal Constitucional até é de Coimbra, não é? Mas também não é por isso que eu estou a fazer isto. Mas o atual até é de Coimbra. Não sei de onde será o próximo, nem sei quem é o próximo. E, portanto, os juízes têm de estar disponíveis para isso. Eu também não vou dizer que em Portugal só há um círculo eleitoral em Lisboa, porque é uma maçada vir de Castelo Branco todas as semanas para deputado à Assembleia da República, ouvidos a Sousa da Madeira, é uma maçada, é muito longe. E, portanto, os deputados são todos de Lisboa, então a Assembleia não pode ser em Lisboa. Não, as coisas são como são. A Assembleia da República é em Lisboa, quem quer ser deputado tem de se deslocar para Lisboa, não pode ser de outra maneira. Aqui é a mesma coisa. O Tribunal Constitucional é em Coimbra, quem quiser ser o Tribunal Constitucional tem de ser para Coimbra. Quer dizer, isto acho que é... Quanto aos funcionários, é diferente. Quanto aos funcionários é diferente, porque os funcionários têm a sua vida instalada, têm as suas famílias, têm a sua vida e, portanto, obviamente, têm de ser tratados de outra forma. Temos um quadro legal, que é o que justamente nesse anexo vai ser muito detalhado. Aqui não está muito detalhado, estão as referências às leis, mas ele vai ser muito detalhado e cada um vai saber exatamente as opções que tem. E não é assim tanta gente como isso, também lhe digo já que não estamos a falar de muita gente. E depois é sempre possível fazer ajustamentos, quer dizer, alguém que trabalha no Tribunal Constitucional, no Supremo Administrativo, pode continuar em Lisboa trabalhando num outro tribunal, está a ver? Não tem que necessariamente ir atrás. E outros que estão em Coimbra podem trabalhar neste, e outros até podem ter interesse em ir para Coimbra, porque lhes dá jeito do ponto de vista familiar, porque vão também ganhar um pouco mais com isso em termos de vencimento, mas também terão outros custos. Enfim, vamos ver. Mas não é nada já estive a ver mais ou menos, não é nada de fundamental. Quando até não for acolhida, nomeadamente pelo PS, continua disposto a comprar uma guerra, como disse no ano passado? Comprar uma guerra pela descentralização e desconcentração do país, compro. Está comprado há muito tempo e eu continuarei com essa guerra. Porque eu acredito, mas acredito mesmo, de há muitos anos, que nós temos de descentralizar e desconcentrar o país. E mais, cada dia que passa, em sentido figurado, mas cada ano que passa, isto já não é em sentido figurado, é mais difícil. Quanto mais se concentra, pior é a desconcentração. Nós temos o interior abandonado.
Um jovem que nasce no interior pode aspirar no máximo, a fazer o ensino superior perto de casa. Aos politécnicos e tal, no máximo. Mas terminado o politécnico, ou terminado a universidade, ou então veio fazer a universidade ao Porto, ou a Lisboa, ou a Coimbra, mas é de Vinhais. Qual é a possibilidade que esse jovem tem, ou esses jovens têm, depois de ficarem radicados na sua terra com um emprego equivalente àquilo que foram os estudos que ele e o esforço que fez para tirar esses estudos? Praticamente nada. E nós temos a obrigação política, ética, moral e até legal, não é? De criar condições no interior do país para as pessoas lá poderem viver. E para Portugal como um todo é muito melhor as pessoas poderem viver em Bragança e em Viseu e na Guarda e em Castelo Branco, é muito melhor do que terem de vir todas para a área metropolitana de Lisboa, eventualmente também para a área metropolitana do Porto. Assim é que é um país a sério, um país territorialmente equilibrado e até depois, na componente do ordenamento de território, que nós estamos a ver, o abandono das terras, o que dá também em termos de ambiente e de incêndios e isto e aquilo. Não somos um país desenvolvido assim. Assim caminhamos mais para sermos um país subdesenvolvido do que um país desenvolvido. Essa guerra eu compro. E eu gostava que todo o país comprasse esta guerra e mais. Estou sempre a dizer a mesma coisa. A cidade de Lisboa é a cidade provavelmente a cidade com o maior PIB per capita em Portugal. Não é? Se não for a primeira, é a segunda ou a terceira, pode haver aí mas é a cidade. E eu pergunto, aqui há o maior PIB per capita português. É aqui que as pessoas são mais felizes? É aqui que as pessoas vivem com melhor qualidade de vida? A qualidade de vida mede-se exclusivamente pelo PIB per capita? Eu não meço por isso. As pessoas aqui, em Lisboa, por excesso de concentração, têm uma qualidade de vida pior que em muitos outros sítios do país. O país tem de ser mais equilibrado a bem de todos. Não cabe tudo cá dentro, nem aqui nem no Porto. Não cabe tudo aqui. Não cabe. E o país tem mais espaço para tudo. E, portanto, não confundam também que ao passarmos o Tribunal Constitucional e o Supremo Administrativo para Lisboa, isto está resolvido e melhora a qualidade de vida em Lisboa. E melhora a qualidade de vida também em Coimbra. Não, não é isso que eu estou a dizer. É um passo com um simbolismo muito grande. É um passo. É muitas outras coisas que é preciso fazer. Designadamente, o fundamental é criar emprego, investimento e emprego. Senão não radicamos lá as pessoas. Mas este é um passo. É mais fácil fazer isto. Isto é fácil. Se houver vontade política, isto é fácil. Criar investimento, criar emprego, desenvolver o interior, aí já é mais difícil hoje. Porque se fosse há 50 anos atrás não era tão difícil. Mas a concentração foi, tornou-se mais difícil. Portanto, nós temos de agarrar e fazer na medida do possível, como é evidente. Portanto, isto tem, em minha opinião, é importante e tem um caráter simbólico muito forte. Dr. Rui Rio, falou há pouco que tende a haver um primeiro-ministro particularmente teimoso para conseguir fazer a desconcentração e a descentralização das instituições. Pergunto-lhe que adjetivo é que encontra então para o atual primeiro-ministro, visto particularmente teimoso, parece não ser... Não vou fazer essa comparação nem com este primeiro-ministro, nem com nenhum primeiro-ministro para trás. Mas posso fazer a minha comparação com todos, até à data, incluindo o atual. Eu, e as pessoas já me conhecem, para o bem e para o mal, isso já me conhecem. Se meti uma coisa na cabeça, que estou completamente convencido que é justo, e não vejo argumentos, aqueles que não querem fazer, não me dão argumentos fortes para eu não o fazer, eu sou particularmente teimoso. E o teimoso aqui é para usar uma linguagem corriqueira, porque não é isso que está em causa, eu sou particularmente convicto. E quando eu sou particularmente convicto, ou quando nós somos particularmente convictos, nós temos a obrigação, quando desempenhamos estes lugares, de depois sermos combatentes por isso. Agora, eu posso ser convicto, não me proponho a este lugar. Então estou em minha casa, estou na minha vida normal, defendo isto, mas não sou obrigado a lutar por isto. Defendo, é a minha ideia. Se me proponho para estes lugares, para primeiro-ministro, para seja o que for, para este tipo de lugares, eu, em termos de honestidade política, tenho essa obrigação. Não é isto que eu defendo, não é isto que eu acredito para o país, então tenho de fazer. É difícil? É. Amanhã há uma série de pessoas que estão contra, paciência. Tenho de sair porque muitos estão contra, paciência. Mas estou aqui para defender aquilo que eu acho que é importante e que disse às pessoas que é importante. E a descentralização e a desconcentração sempre disse que era importante. Agora,
as coisas evoluem, ainda há bocado fiz referência aos dossiês CCDR, as coisas evoluem, ou seja, a CCDR, o que se está a fazer nas CCDRs é um ensaio. É um ensaio, ou seja, vamos andando e vamos vendo. Pode, a meio do percurso, as pessoas repararem, bom, isto não correu muito bem, temos de andar para trás, temos de fazer de outra maneira. Isto é perfeitamente normal, porque aquilo que eu acredito não quer dizer que é absolutamente impecável, está a 101% certo e só pode ser daquela forma. Não é assim. Eu não sou super-homem, nem ninguém é. E, portanto, vamos ensaiando. Agora, dentro daquilo que é o quadro que temos neste momento, eu, sinceramente, não vejo que o país ficasse desagradado, antes pelo contrário, e não ficasse entusiasmado com um passo arrojado como este. Se alguma coisa está mal aqui, é eu falar nisto há já tanto tempo, estou no partido já vai fazer 3 anos, e ainda não o fiz. Já o devia ter feito. Eu já devia ter feito isto. E mais, permitam-me um ponto simbólico, já agora também para explicar isto. Porque é que eu estou aqui a fazer isto aqui sozinho, eu? O que faria aqui sentido, como deviam calcular, é que eu tivesse agora aqui atrás de mim os 3 deputados por Coimbra, não é? O que fazia sentido numa coisa desta. Não estão os 3 deputados por Coimbra aqui de propósito. Porque eu não estou a fazer uma proposta na qualidade de apoio aos deputados de Coimbra, porque isto não é para Coimbra, é para o país, não é? E, portanto, como estamos a falar do Tribunal Constitucional Administrativo, entendemos e entendo que é Coimbra. Podia ser Viseu, mas é Coimbra. E, portanto, não tem a ver com os deputados de Coimbra. Então, quando muito, terão aqui os 79 deputados. Tem a ver com o país. Eu queria perguntar se falou com o Dr. António Costa sobre esta proposta e se ele mostrou abertura para esta ideia. Vou-lhe ser sincero, não me lembro se alguma vez falei com o Dr. António Costa sobre isto. Recentemente não falei, não é? Isso lembro-me, como é lógico. Agora, por exemplo, se eu há 4 anos ou há 5, não é? Conheço o Dr. António Costa há muito tempo mesmo, ainda antes de sermos presidentes de Câmara, se ao longo destes anos, alguma vez, em conversas que possamos ter tido, eu falei nisto, não me lembro. Admito que sim, e admito que não me lembro. Mas tendo em conta que houve um acordo entre o PS e o PSD para a descentralização, imagino que tenha uma garantia maior, poderá ter o apoio do PS para esta proposta, ou esse acordo já não é nada? Já agora não. Estou-lhe perguntar, que há um capítulo sobre a descentralização naquele plano da visão estratégica de António Costa e Silva que foi apresentado para os próximos 10 anos, se lhe agrada essa proposta de descentralização e quando é que o PSD vai apresentar esse programa alternativo, já agora, sim. a sua expressão também... Alguma vez foi convidado para uma comissão de honra de um presidente do futebol? É impossível. Vamos lá ver. Todas as matérias que não estejam diretamente ligadas a este dossiê, eu até admito que hoje possa falar sobre elas, mas se me permitem, aqui, e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu, se eu agora disperso por outras coisas importantes, não passa aquilo que sinceramente eu acho que é um momento importante. E não o queria fazer, repito outra vez, então, de desafio aos outros partidos. No sentido de, vamos lá ver se têm coragem. Não quero isso. Quero que é uma proposta do PSD, mas o que eu queria mais evitar é se é do PSD, sou contra. Ou é da direita, ou é da esquerda, ou é do centro. Por favor, não. Portanto, eu queria centrar isto desta forma. Mas posso lhe dizer, mais uma vez, mas já disse muitas vezes, o PSD, até ao fim deste mês, princípio de outubro, apresentará o equivalente, não sei se é simétrico é de sinal contrário, pode não ser simétrico, algumas coisas será simétrico, outras não, àquilo que foi ontem a proposta, as ideias do engenheiro Costa e Silva, que ainda não são, que não é o programa que o Governo vai apresentar, portanto, ainda é um pré-programa. Portanto, teremos oportunidade de falar sobre isso. E, portanto, eu gostaria de adiar isso. Sobre os clubes de futebol, como sabem, quer dizer, penso que no ativo político em Portugal, nos últimos 20 anos, o político que está no último lugar para ser convidado para alguma coisa de futebol deve ser eu, portanto. Entendo então, já agora que falou nesse assunto, entendo que o Primeiro-Ministro deveria retirar-se dessa comissão de honra? Eu sobre isso já disse, o que diz, já tive oportunidade de fazer um comentário e tive oportunidade de fazer um tweet sobre isso. E depois é assim, Sara, eu penso que, como disse há bocado, eu sou
o último político no ativo em Portugal que precisa de falar sobre isso. Não preciso. Sabem o que quer dizer? Não preciso. Para além do caso do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara de Lisboa, o CDS também tem lá o seu líder parlamentar nessa Comissão de Honra e o próprio PSD também tem o deputado Duarte Pacheco. Concretamente, sobre o deputado Duarte Pacheco, qual é que é a posição do líder do partido? Eu até posso vir a ter uma posição pública, mas desculpem-me. Hoje, às 11h30, já que é quase meio-dia, eu queria concentrar sobre isto. Entre hoje e amanhã até posso falar de tudo mais, mas se me permitem, considero isto, sinceramente, eu considero isto muito importante, mais importante que todos esses temas, para ser sincero. Na pergunta que o colega também fez, que era, uma vez que se trata até de elaborar leis orgânicas, se tem alguma garantia de que o PS está... Não. Se não fui claro sobre isso, não tenho garantia nenhuma, nem do PS, nem de partido nenhum. Não tenho garantia, ou seja, estamos a apresentar um projeto de lei igual, é o normal, como se apresenta normalmente no Parlamento. A única garantia que eu tenho do lado, não é do PS, é dos partidos todos, é igual para todos, é que todos são a favor da descentralização e da desconcentração. Portanto, a única garantia que eu tenho é que isto se enquadra no discurso político dominante em Portugal. Todos os partidos, de modo geral, uns mais, outros menos. Mas não tenho garantia que votem a favor, o que eu espero é que não sejam contra, porque a proposta não é deles. Ou seja, que um partido até concorda com isto, mas não vota a favor, porque não é seu. Isso é que eu gostava que não acontecesse, por isso é que eu não estou a fazer nenhum desafio a ninguém, não é? Estou a apresentar pela positiva uma ideia boa para Portugal, não é? Relativamente às CCDRs, disse que é um ensaio. Eu gostaria de saber como é que está a olhar para estas eleições indiretas que têm sido alvo de várias críticas. Falam mesmo que é um pacto do PS-PSD, portanto, a realidade... Isso insere-se naquilo que eu disse há bocado. Até poderei falar sobre isso hoje, ou amanhã, ou depois, não é? Tem a ver com descentralização, não é? Está bem, mas agora já não me está a falar do princípio, está-me a falar do processo como ele tem decorrido. Portanto, eu até lhe posso comentar publicamente o processo como ele tem decorrido. Mas hoje aqui, agora, concentro-me aqui. Referi as CCDRs no quadro global de um esforço de descentralização e de desconcentração. Agora está-me a falar, bom, mas então muito bem, mas agora e esse processo em concreto, que há quem goste e quem não goste? Não tenho problemas, até, estando praticamente encerrado, até falo sobre ele. Mas aqui, deixe-me concentrar sobre a passagem do Tribunal Constitucional e do Supremo Administrativo. Está bem? Obrigado.